pessoal? Vocês conseguem me escutar? Estão, né? Já estou vendo que vocês estão falando pelo chat. Que ótimo. Então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma webconferência do Telesaúde Espírito Santo. Eu sempre gosto de me apresentar primeiro porque alguns de vocês ainda não me conhecem. Então, meu nome é Karina Tonini, eu sou professora do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Espírito Santo e estou coordenadora do Teleeducação, que é um serviço ofertado pelo Telesaúde com o objetivo de capacitar os profissionais de saúde, ou seja, vocês que estão nos assistindo, que trabalham na atenção primária à saúde, por meio de cursos à distância, webconferências, né? Então, eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos vocês aqui conosco hoje. Continue participando. Daqui a alguns dias, no nosso site, a gente vai ter um link novo para vocês sugerirem temas que vocês gostariam que fosse abordado nas próximas webconferências, temas de interesse de vocês. Então, participem dessa forma também, sugerindo temas que vocês queiram que sejam trabalhados aqui no Telesaúde. Tá? Lembrando que essa webconferência, como sempre, ela é gravada, será gravada, né? E vocês podem acessar daqui a alguns dias no nosso site do Telesaúde, tá? Lá na aba Vídeos. Agora, que se vocês forem visitar nosso site, a gente fez uma reclassificação das webconferências, né? Então, tá por área de saúde mental, saúde bucal, saúde da mulher, enfim, está mais fácil, né, de acessar essas webconferências. Então, divulguem também para os profissionais que não puderam estar aqui conosco hoje, né? Eles não puderam estar, mas daqui a alguns dias vão poder também ver a palestra ministrada hoje. Bom, as dúvidas, as contribuições, tudo isso, né, pode ser compartilhado através do chat. Então, vamos aproveitar, né, para que a gente tenha esse espaço aqui, esse momento, para tirar as dúvidas e também para poder compartilhar as experiências. Então, tudo isso é feito pelo chat. Não esqueçam, por favor, por gentileza, de informarem os dados de vocês, né? O que? O nome, a categoria profissional, o município e a unidade em que atua, aqui nesta caixinha que fica ao lado direito inferior da tela de vocês. Tá? Essas informações são muito importantes para a gente, ok? Então, mesmo que vocês estejam em um ponto, mas assistindo com várias pessoas, é importante dar as informações de todas as pessoas que estão assistindo, ok? Então, não esqueçam de informar para mim nessa caixinha aqui ao lado direito da tela, isso é muito importante. Nós temos também outro canal de comunicação que nós disponibilizamos, que são as teleconsultorias, né? Eu acho que alguns de vocês conhecem, mais um serviço também que é ofertado pelo Telesaúde, né? Que precisa do cadastro no programa. Se você ainda não é cadastrado, pode entrar em contato conosco, né? Nesse site. Vocês estão vendo aí na apresentação, tem o site, tem o e-mail e o contato para realizar esse cadastro e para poder realizar essas teleconsultorias, caso vocês tenham alguma dúvida no processo, né, no dia a dia do trabalho de vocês. Bom, então eu já quero agradecer a presença da nossa palestrante de hoje, né, que dispôs de um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco, a Suelen Sabino. Ela é assistente social e referência técnica da Secretaria Municipal de Saúde da Serra. Hoje ela vai falar para a gente de um tema tão importante, né, que a gente vem discutindo aqui, quem está nos acompanhando. Nós estamos discutindo já há algum tempinho sobre a questão da violência, né? Já é um tema que a gente vem discutindo, e isso muito proposto pela Edileza,
né, que está aqui conosco também, eu estou vendo ela aqui como participante, ela que tem nos proporcionado todo esse ciclo de webconferências de um tema tão relevante, né, que tem sido um problema de saúde pública. E hoje, então, a Suelen vai falar sobre prática de notificação de violência, a qualificação da informação. Então, mais uma vez, obrigada, Suelen, pela sua disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. Então, eu passo a palavra a você, para que você inicie a sua... Então, boa tarde. Eu que agradeço, né, de estar participando de mais uma ação tão importante, a gente poder divulgar sobre as notificações, sobre vários temas, de uma forma tão mais prática, né. Então, eu queria falar um pouquinho da nossa qualificação da informação, das nossas notificações, como que isso funciona, quais são os campos obrigatórios. Se vocês que estão aí no setor conseguir ter uma ficha em mãos para poder fazer anotações ou pegar um caderninho, alguma coisa, ela é uma ficha mais complexa do que as outras que a vigilância epidemiológica estão acostumada. Então, é importante, né, fazer essas anotações, colocar a ficha do lado e a gente vê o que é obrigatório, o que não é, o que classifica ou não. Então, vamos começar a apresentação. Os outros temas já foram falados sobre violência, da importância da notificação, então vou falar bem breve e vou passar direto para a nossa ficha para a gente aproveitar bem o tema. Eu passo aqui. Então, a ficha de notificação de violência, ela foi implantada pelo Ministério da Saúde, ela é obrigatória para todas as unidades de serviço de saúde, e agora no ano de 2014 para 2015 passou a ser também, não obrigatório, mas faz parte dos outros serviços, como a assistência social, a educação, também podem notificar. Então, a ficha sofreu algumas alterações, algumas mudanças para facilitar o entendimento de profissionais, de assistente social, psicólogo, enfermeiro, de que todos possam notificar. Então, a ficha ela faz parte de todo o sistema da vigilância epidemiológica dos núcleos, né, dos municípios, do Estado. Ela é uma vigilância contínua, então todos os casos que aparecem no sistema de saúde devem ser notificados, né, ela é obrigatória, como a gente falou, compulsória, e capta os dados de violência interpessoal e autoprovocada. Então, por que notificar a violência? Eu acho que a referência técnica de Vitória já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente precisa sempre de reforçar. Então, primeiro, conhecer o perfil das vítimas e os autores da agressão. Então, nós hoje podemos compilar, através dos dados da vigilância epidemiológica, através dos dados que são enviados por quem está na ponta, né, conhecer qual é o perfil da vítima, quais são as pessoas que notificam, quem são as pessoas que sofrem violência, se é mais mulher, se é mais homem, qual a faixa etária, se é criança, se é adolescente, através da notificação. Dimensionar a demanda por atendimento de urgência e outros serviços. Eu costumo sempre falar que saúde pública e políticas públicas se fazem por número. Então, se eu quero mostrar que no meu município precisa de ter referência de atendimento à vítima de violência sexual, eu preciso de notificações que provem que o nosso município demanda esse serviço. Então, se nós estamos lá na ponta, né, se nós estamos na unidade de serviço, atendendo inúmeros casos de violência, mas não notificar, é como se esses casos não existissem nem para o município, nem para o Ministério da Saúde. Então, caracterizar as lesões de menor gravidade, revelar a violência doméstica silenciada e camuflada, então aquela violência que hoje a gente conhece, que hoje a gente sabe da existência através das notificações, né? Há pouco tempo atrás, aliás, a gente não sabia de tantos casos como hoje. Revelar todas as formas de violência interpessoais, autoprovocadas, tanto urbana quanto intrafamiliar. E aí a gente vai falar um pouquinho na ficha. Então, o que notificar? A ficha de notificação, diferente de alguns outros agravos, não precisa de estar confirmado a violência, né? Basta você ter uma suspeita dessa violência e fazer a notificação. Não é um caso de uma investigação final, foi feita a investigação, passou pelo ML, muita gente tem esse receio. Então, tem uma suspeita de uma violência, a ficha já é válida. Então, todo caso de violência doméstica, sexual, autoprovocada, que a maioria das vezes são as tentativas de suicídio, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal, violências homofóbicas contra mulheres e homens. Esse foi um campo que entrou agora em 2015, né, final de 2014, início de 2015. Então, todo caso de homofobia também tem que ser notificado.
Casos de violência extrafamiliar comunitária, somente serão objeto de notificação as violências contra criança, adolescente, mulher, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígena e a LGBT. Então, atenção, né? Sempre é uma questão que causa dúvida. O que a gente não notifica? Eu prefiro falar que a gente notifica todos os casos, excluindo os adultos do sexo masculino de 20 a 59 anos, que seja por briga, por causas externas, né? Briga de gangue, briga no estádio de futebol, briga no trânsito, coisas que não esteja dentro do vínculo familiar, que não seja questão de homofobia nem tentativa de suicídio. Então, eu acho que é mais fácil assim gravar. Vamos notificar todo mundo e vamos excluir essa faixa etária desses homens que é por uma violência externa. Tipo de violência. São todos os tipos de violência que a gente tem que notificar. Então, às vezes surge muito essa dúvida da pessoa ainda não associar que a violência que é determinada pelo Ministério é também de notificação. Então, a violência física, sexual, psicológica, que entram os bullying, assédio moral no trabalho, né, negligência, abandono, muito comum em crianças e adolescentes. A gente pega idosos muito fracos nessa questão e a família de não ter cuidado, assim como as crianças. A autoprovocada, né, como eu disse, as tentativas de suicídio, que tem aumentado muito no nosso município, no nosso estado. Tortura, tráfico de seres humanos, financeira e econômica, que é aquela que, às vezes, também com relação a idoso, em que a família usa todo o dinheiro da aposentadoria e aquele idoso fica sem a medicação, fica sem os cuidados, sem alimentação, o trabalho infantil e a intervenção legal. Então, aí é a nossa ficha, né? Acho que a maioria já deve conhecer a carinha da ficha. É o mesmo padrão de todos os outros agravos, né, como dengue, tuberculose, hanseníase, porque ela é um padrão do Ministério da Saúde. Então, todos os municípios devem trabalhar com essa ficha. Não existe a possibilidade da gente criar uma ficha no nosso município para facilitar, porque aí não vai ter uma validade nacional. Então, no nosso campo aí direito, na parte de cima, tem um número, e esse número deve ser colocado pelo profissional que tem aquele bloco do SINAM, é um número único, exclusivo, ele vai ser usado uma única vez, deverá ser eliminado, e é um número que vem determinado pelo Ministério da Saúde. Então, toda vigilância epidemiológica, todo o SINAM também tem esse bloco que é fornecido pelo Estado e pelo Ministério. Então, vem uma definição logo abaixo aí da definição do caso, que é aquilo que eu já falei. Sempre lembrando, né, às vezes a pessoa está na dúvida na hora de notificar, pode ler ali em cima qual é a definição do caso, o que eu notifico. É uma ficha individual, então se eu tenho a violência de pais que violentam 3 crianças, eu preciso de fazer uma ficha para cada criança, ela é uma ficha individual, cada caso para uma ficha. E no campo aí, vou falando pela numeração, que eu acho que fica mais fácil, né? No campo de número 2, agravo e doença vem falando, qual é o nosso agravo. O código CID-10, existem vários CID que definem violência sexual tem um, violência física outro, psicológica, mas o Ministério definiu, né, para facilitar o Y09, ficar uma coisa mais genérica para poder fazer, para gravar, para ser associado a essa ficha de notificação. A número 3, data da notificação, é a data em que está preenchendo a notificação. Se o caso aconteceu ontem, mas hoje eu estou fazendo a notificação, então é hoje que eu posso colocar a data ali da minha notificação. Número 4 ali, então o estado, o município, algumas unidades, eu até sugiro para deixar mais fácil, algumas cópias já com essa parte preenchida, porque na hora às vezes é correria, então se já deixar preenchido o estado, o município e a unidade de saúde já são alguns campos que na hora não precisa, né? Já xeroca com isso tudo prontinho. O código do IBGE ele não é obrigatório, a partir do momento que você coloca o município, ao digitar no SINAM, ele já aparece automaticamente, então quem está com uma ficha na mão pode cortar esse campo aí, porque ele não é obrigatório, a gente não precisa ficar preocupado com isso, assim como o código do CNES da unidade. Colocando o nome da unidade de saúde, na hora que o digitador for lançar no sistema, esse código já aparece automaticamente. A data da ocorrência de violência é a data de, como o nome diz, né, a data de quando ocorreu a violência. Se a pessoa está procurando uma UPA hoje, por uma dor no dente, né, uma coisa que está latejando lá, porque ela tomou um soco no rosto há 3 dias atrás.
Então, vai colocar a data de 3 dias atrás, porque a data da violência foi aquele dia, mas como ela sentiu dor, continua, persiste, hoje que ela está procurando a UPA. Então, a data da notificação pode, sim, muitas vezes, ser diferente da data da ocorrência da violência. O campo de número 8 aí vai ser o nome do paciente, o nome que consta na identidade. A gente vai ter um outro campo, que é o campo do nome social, que é um campo novo também. Então, aí é como consta na identidade. A data de nascimento ou a idade da pessoa. Se tiver os dois, coloca os dois. Se tiver só um ou o outro, pode ficar a critério de quem está preenchendo, do profissional. No campo idade, na lateral tem um quadradinho, na lateral tem umas informações, né? Número 1, hora, 2, dia, 3, mês, 4 anos. Então, como preencher isso? Se é uma criança de 10 anos que está sofrendo violência, vai colocar no campo 10 e dentro desse quadradinho o número 4, que corresponde a 4 anos. Se eu colocar só o número 10 ali e não colocar a data de nascimento, eu não vou saber se é um recém-nascido, se é um menino maior, então fica sempre na dúvida. Será que é uma negligência de um neném de 10 dias? Né? Às vezes pelo relato sim, mas é obrigatório colocar 10 e no quadradinho 4 de anos, 3 meses, por diante. Sexo também, né? Sempre no quadradinho colocar M para masculino e F de feminino, ignorado. É um campo que parece que é bobo, né? Não precisa de ser preenchido, mas tem muitos nomes aqui no Brasil que a gente não sabe se é do sexo masculino ou feminino. Então, a gente precisa de identificar de fato, né, qual é o sexo dessa pessoa. Gestante, se for homem, vai colocar automaticamente o campo número 6, que não se aplica. Né? Ou se for criança ou idosa, também entra nisso, não se aplica. Agora, se for uma menina, dentro do período fértil, né, na idade fértil, que se eu não me engano hoje o Ministério define de 10 a 55 anos, depois a gente pode até dar uma conferida nisso, tem que perguntar se está gestante ou não. Então, se está gestante, qual o trimestre dessa pessoa? Né? Aí vai corresponder. Número 1, primeiro trimestre, número 2, segundo trimestre, e assim por diante. Tá? Raça ou cor também é um campo muito ignorado, né? A gente tem muita dificuldade do preenchimento desse campo e ele tem que ser autodeclarado. Então, se a pessoa, você tem que perguntar, né, qual que é a cor que você se reconhece, que você se identifica e colocar de acordo com isso. É um campo que as pessoas não dão importância, mas a gente precisa qualificar. Se é uma população negra, se é uma população branca, então se são mulheres negras que estão sofrendo violência, isso tudo para um dado epidemiológico é muito importante. Assim como no campo 14 de escolaridade, também, se são mulheres analfabetas, se são mulheres de ensino superior. Então, eu sugiro que cada um dê uma olhadinha depois com calma nesse campo, porque cada número corresponde a uma faixa de escolaridade. Então, ali, 0 para analfabeto, 1 para a primeira a quarta série incompleta. Então, cada um tem que ler isso. A princípio, ele é uma coisa demorada, que você tem que estudar, né, tem que dar uma lida, mas depois ele se torna muito automático. E o campo 10 não se aplica. Só não vai se aplicar se for criança que não esteja na idade de ser alfabetizada. Tá? Se for uma criança ou um idoso que não sabe ler, um adulto que não sabe ler, aí vai botar analfabeto. Agora, criança precisa ser no campo de não se aplica. Número do cartão do SUS, ele é muito importante, né, de colocar, ele ainda não é um campo obrigatório, não é um campo que trava a ficha no momento da digitação, mas as unidades de saúde já têm esse número. Então, depois, com um tempinho, é legal que coloque, que preencha esse campo também. O número 16 é o nome da mãe, ele é obrigatório. Se não tiver esse campo no preenchimento, a ficha trava, a gente não consegue digitar, não consegue dar nenhum andamento com essa ficha no sistema. Até porque, como nós temos nomes muito parecidos, às vezes, para tirar se é duplicidade ou não, a gente exclui pelo nome da mãe. Campo 17 aí, todo esse quadrado que está marcado, ele é dados da residência da vítima. Então, nós vamos colocar baseado no que a vítima, de onde a vítima mora, né? O estado, o município, código de IBGE também pode ser cortado, distrito, se for o caso, bairro, logradouro. Quanto maior informação vocês tiverem, melhor para nós. Então, código do logradouro não precisa, pode tirar. O número complementa, às vezes é um bloco, às vezes é uma quadra. Então, isso sempre precisa de colocar no maior detalhe possível. O campo 24 e 25 já é o campo 2, não precisam de preencher isso no momento, tá? E o ponto de referência também é muito importante, porque às vezes a gente fala do nome da rua,
mas as pessoas daquele bairro não reconhecem o nome da rua, conhecem o bar do Pedro, conhecem a padaria de fulana, então é mais fácil de localizar pelo ponto de referência. O campo 28, telefone, às vezes algum serviço precisa de fazer uma busca ativa, tirar alguma dúvida, né? Então o número do telefone é importante também. E a zona urbana ou rural, para poder localizar. Nós estamos tendo violência no rural ou na zona urbana. Se tiver dúvida, né, cada município tem que procurar para saber. Né? Na Serra a gente tem dúvidas ainda de alguns bairros, se eles ainda são periurbanos, se eles já são caracterizados urbanos, então a gente precisa de ver isso dentro de cada município. E colocar o país se for residente fora do país. Então, os dados complementares, dados da pessoa atendida. O nome social, que foi o que eu falei antes, é um campo novo. Então, nós tínhamos muito problema de pessoas que não se reconhecem naquele sexo, e ao chamarem de Francisco, não queriam colocar o nome social. Então, essa ficha já permite essa opção, então pode colocar lá em cima, deve colocar lá em cima o nome da identidade e lá embaixo o nome social. E fazer com que essa pessoa dentro da unidade de saúde seja chamada pelo nome social. O campo de ocupação também é um campo que muitas vezes aparece em branco para nós e é um dado epidemiológico muito importante. Né? Se é uma pessoa que está trabalhando, qual o tipo de emprego que ela tem, né? Se é uma médica, se é uma assistente social, se é uma diarista. Então, a gente precisa saber qual é o tipo de pessoa que está sofrendo essa violência. A situação conjugal ou estado civil, também é só ver a listinha, né? Solteiro, casado ou união consensual. Viúvo, separado, não se aplica. Não se aplica também se for naquela faixa etária de criança. Todos os outros têm que ser preenchidos. Então, é só colocar esse número dentro do quadradinho. Se é solteiro, número 1 dentro do quadrado. Casado, número 2. Né? E aí por diante. Orientação sexual também é um campo novo. Então, é um campo que gera muito constrangimento ainda. A gente tem tido muitas fichas em branco por causa disso. Mas os direitos humanos teve uma briga muito grande para incluir esses temas, esses assuntos dentro da ficha de violência, por causa da homofobia. Né? A gente aqui no estado não viu muito caso ainda, mas a gente soube pela mídia, né, que nem em São Paulo, que nós tínhamos muito casos de rapazes que eram assassinados por serem homossexuais. Então, a partir daí, entrou esse campo na ficha que é importante a gente ficar atento. Então, orientação sexual, se é heterossexual, se é homossexual, bissexual, não se aplica. Colocar também, não aparece o quadradinho na ficha, a ficha acho que ela veio com um errinho. Então, nesse campo ao lado direito aí, que está em branco, pode colocar o número nesse espaço grande aí, que a gente reconhece quando chega na vigilância. E o campo 35 está correspondente ao 34, né, com a identidade de gênero. Se é um travesti, mulher transexual, homem transexual, não se aplica. Se é heterossexual, no campo 35 não se aplica. Só se for homossexual ou bissexual, que no campo 35 vai ser preenchido. É uma mulher transexual, já fez a cirurgia, luta pela mudança de nome formal, né? Então aí entraria esse campo aí. Sempre o número dentro do quadradinho. Possui algum tipo de deficiência ou transtorno, deixa eu até colocar. É um campo que eu espero que todo mundo já tenha um instrutivo novo em mãos, precisa de lei, porque define o que é violência física, mental, visual, auditivo, transtorno mental, transtorno comportamental e outras síndromes. Então, a gente não tem como abordar esse tema agora, precisa mesmo de sentar com o instrutivo e dar uma lida nisso. E esse é um campo que, até mesmo no Código Penal, ele tem um peso muito maior. Se uma menina com uma deficiência mental ela é estuprada, tem uma pena muito maior, né, na justiça. A gente não está falando no campo de saúde, mas na justiça ela tem uma pena muito maior por ter sido uma vítima de estupro, sendo uma portadora de uma deficiência, né, enfim. Então, precisa ser preenchido. Se for deficiente ou tiver algum tipo de transtorno, nesse quadradinho do lado vocês vão colocar assim. E nos outros 37, todos os outros vocês vão colocar o número 8, que não se aplica. Desculpa, gente, se for o número 5, vocês vão ter que especificar no 37 qual é o tipo de violência. Se for colocar outras deficiências e síndromes, tem que escrever do lado. Número 1, síndrome de Down, né? E aí escrever, detalhar qual é. Agora, se no 36 for 2, for que não tem nenhuma deficiência, aí o campo 37 todinho vai colocar 8, não se aplica. Tá?
Dados da ocorrência. Então, aí, onde ocorreu, a gente começa a entrar, de fato, na violência que a pessoa sofreu. Vamos perguntar de novo município, bairro, estado, porque a pessoa pode residir em um município e sofrer violência em outro. Então, ela reside na Serra e sofreu violência em Vitória, né, ou qualquer outro lugar. Então, a gente precisa de detalhar isso até quando a gente desenha um mapa de local de violência. Então, vai vir todos os campos de novo, estado, município, corta o campo IBGE, distrito, se for o caso, bairro, logradouro, né, a ponto de referência, sempre é importante colocar, como eu falei. No campo 49 tem a hora de ocorrência. Então, também é um campo importante para a gente saber. A ocorrência contra a mulher ocorre depois das 19 horas, quando o marido saiu para trabalhar, voltou, e aí chega em casa, a violência naquela mulher ocorre sempre às 19 horas. Ou se é no horário de pico de manhã, o trânsito, né, as pessoas saem nervosas. Então, isso também tem como a gente mapear. E os 50, local de ocorrência. Onde ocorreu essa violência? Foi dentro da residência, uma habitação coletiva, escola, e aí tem listando todos os outros. No quadradinho do lado, então, vocês vão colocar 01, 02, 03, o que corresponder ao que está na lateral. Toda vez que colocarem no quadradinho 09, nesse caso aqui, outros, tem que especificar que outros foi isso. Ah, foi na praia. Então, escreve 09 lá no quadrado e no outro escreve praia. Pode escrever do jeitinho que vocês escutaram mesmo, que não tem problema. O campo 51 ocorreu outras vezes? Sim ou não ignorado. Então, colocar lá, isso é importante para a gente poder saber se é uma violência crônica, né, às vezes é uma violência aguda. Aconteceu aquele caso ali, aquela criança foi espancada e nunca mais aconteceu. Então, ou foi a primeiro caso e a gente precisa ficar alerta porque pode voltar. Ou é uma criança que vem sempre na unidade de saúde, com algumas manchas na pele, um roxo, alguma situação de violência crônica. Então, tem que colocar que a violência já ocorreu outras vezes também. E no campo 52, que é um campo muito pequenininho aqui na ficha, mas que eu peço vocês para dar um destaque, né? Sempre ter uma atenção grande nisso aqui, que se a lesão foi autoprovocada. Como eu disse, né, os municípios estão identificando que o número de tentativas de suicídio tem aumentado. Na semana passada, a Daniela veio falar um pouquinho sobre o suicídio, então a gente precisa ficar atento, porque é um campo pequeno que às vezes passa sem ninguém perceber. Tá? E aí, os tipos de violência. Então, campo 53, essa violência foi motivada por, deixa eu marcar aqui, também eu indico que vocês devem ler o instrutivo, porque é um campo muito novo, os termos também são novos para alguns profissionais. Então, sexismo, a violência foi motivada por qual desses motivos? Homofobia, sexismo, racismo, intolerância religiosa. Se não se encaixar em nenhuma dessas que está escrita na ficha, colocar outros ou não se aplica. Né? O campo ignorado aparece muito também, não pode deixar em branco. É melhor que vocês preencham como o campo, nesse caso aqui, 99, do que deixar a ficha em branco. Então, colocando que outros não tem como especificar. Tá? Mas lá na observação, no finalzinho da ficha, tem. Então, seria ideal que vocês colocassem lá no final para nós. E tentar colocar aqui, sexismo é muita violência que a mulher sofre, né, do companheiro, do ex-companheiro, a violência de gênero, que alguns profissionais também chamam. Então, dá uma lida no instrutivo. E os tipos de violência, né? No início falei dos tipos de violência e violências que acontecem. Então, quem tem dúvida do tipo de violência, também dá uma lida. O que entra nesses campos, né? O que é uma violência física, tapa, beliscão, chute, tudo isso é interessante vocês darem uma lida. Meio de agressão. Então, ocorreu uma violência física e de que forma que ocorreu? Como que ocorreu? Né? O meio de agressão. Então, nós temos aí força corporal e espancamento, que é muito comum, né? O mais comum que nós temos de violência física. Enforcamento já entra como tentativa de suicídio. Objeto contundente, né? Um cano, um cabo de vassoura, são esses tipos. Objeto pérfuro cortante, a faca, um bisturi, um estilete. Também acontece violência como violência física e como tentativa de suicídio. A substância por objeto quente, jogou óleo na pessoa, algo desse tipo. Assim. O envenenamento, que é o mais comum de todos, né, o que a gente recebe muita ficha todos os dias, de tentativa de suicídio. Arma de fogo lá no campo, ameaça e outros. Então, outros, preencher.
Então, como que funciona o preenchimento desse campo? Se eu tenho tipo de violência física, né? Eu atendi uma mulher, ela foi espancada. Então, nós vamos preencher lá no campo número 1, como violência física. Aconteceu violência psicológica também? Então, eu também marco violência psicológica. Eu posso marcar todos os tipos de violência que essa pessoa sofreu, não fico limitada a um campo. Ah, não sofreu violência sexual, nem tortura. Então, nesses campos, todos os quadradinhos, eles devem ser preenchidos. Então, eu vou colocar número 2 em tortura, violência sexual 2, e só vou marcar um naquele campo em que for violência. Então, foi violência física e psicológica. Marco 1 nesses 2 quadradinhos e o restante eu marco 2 em todos os outros. Então, foi uma violência física com meio de agressão, do campo 55, por força corporal. Então, vai ser força corporal número 1 e todos os outros campos número 2. A gente não pode deixar quadrinhos em branco, espaço em branco. Então, a gente tem que preencher como não. Não, se foi força corporal, tenho certeza, todos os outros foram não. E assim, diferente também. Se for tipo de violência, outros aí no campo, tentativa de suicídio, eu vou marcar, apenas se for envenenamento, eu vou colocar no tipo de violência, outros, marcar isso como outros, vou escrever tentativa de suicídio e no meio de agressão, colocar envenenamento. Ok? Se for violência sexual, lá em cima, tem mais 2 campos para nós preenchermos. Se não, a gente vai colocar todos como não se aplica. Mas foi uma menina que sofreu um abuso sexual, né, um assédio sexual, e nós temos que preencher a ficha de baixo. É um campo também que às vezes gera polêmica, né, com as novas determinações aí que as pessoas falam, o que é assédio, o que é estupro, o que é pornografia. Então, eu coloquei umas observações aí embaixo, e acho que pelo horário também, vocês podem dar uma olhadinha depois no instrutivo, discutir com a equipe, o que é caracterizado dentro do instrutivo, porque Código Penal, às vezes a legislação, ela tem uma visão diferente. O instrutivo é o que determina o que nós vamos preencher. Tá? Então, no campo 54, violência sexual, no 56 eu tenho que preencher esses campos. Caso contrário, eu vou colocar que não se aplica. No campo 57, foi realizado profilaxia de DST? Coloco sim. Foi realizado de HIV? Coloco sempre o número que corresponde àquele. Se foi o número 1, se não foi o número 2. Se não foi nenhum tipo de violência sexual, foi negligência, então todos esses quadrados eu vou colocar número 8, que não se aplica. Se tiverem dúvida, daqui a pouco a gente conversa. O próximo campo, todos esses campos, a ficha, se vocês tiverem lá na mão, tem que dar uma olhadinha, porque aparentemente ela tem uns bloquinhos, uns quadradinhos, e cada quadradinho desse corresponde a um tipo de característica que a gente discute, que são esses que eu dividi por slide. Então, esse próximo bloco é sobre os dados do provável autor da agressão. A gente não tem a obrigação de ter a certeza, né? A gente tem a suspeita e baseado no que a vítima falou que nós vamos preencher. Então, todos esses campos é com relação ao agressor. Número de envolvidos. Foi um menino que saindo da escola, apanhou uma criança, apanhou de vários adolescentes. Então, o número de envolvidos foram 1 ou foram 2 ou mais. Né? Então, foram vários adolescentes, eu vou colocar nesse quadrinho 2 ou mais. Vínculo, grau de parentesco com a pessoa atendida. Então, o agressor é o que dessa pessoa? Todos os campos também têm que ser preenchidos. Só vai colocar o número 1, que corresponde ao sim, no campo em que for o agressor. Foi o pai que bateu? Então, número 1. Foi a mãe? Né? Número 1. Se não foi, número 2. Foi o namorado? Então, não, número 1. Tem o campo amigos conhecidos. Né? No caso que eu citei aí do menino que apanhou de vários adolescentes. Então, ele é da escola, ele é um conhecido. Então, vai lá no amigos conhecido, marca isso como 1. Ou é uma criança que estava no ponto de ônibus, foi sequestrada, abusado, estuprado, né? Então, nós vamos lá no campo desconhecido e marcar. Muitas vezes, as fichas que os agressores são desconhecidos, elas vêm em branco. Então, tem o campo desconhecido, sim, né? É só marcar ali que a vítima não tem relacionamento nenhum, ele é um desconhecido. E lá no penúltimo quadrinho, em cima do outros, tem a própria pessoa. Então, se for uma tentativa de suicídio, o agressor foi a própria pessoa, vai entrar nesse campo aí. E se for um outro que não tem aqui, que é comum, às vezes primo, cunhada, avô, vai marcar outros e escrever qual é o grau de parentesco que essa pessoa tem. Sexo do provável autor da agressão,
Então, se for homem, colocar um masculino, se for 2 feminino lá no quadrinho. Se for ambos os sexos, né, uma criança que sofre negligência por parte da mãe e do padrasto, então ambos os sexos. Vai colocar o número 3. Suspeita de uso de álcool, e aí do lado da ficha de vocês podem colocar e outras drogas. Né? O instrutivo dá essa orientação, apesar de não ter essa observação aqui. Então, o agressor, quando cometeu a violência, ele estava sob o uso de álcool, estava sob o uso de outras drogas, sim ou não? E se for uma pessoa que tentou suicídio com várias medicações, misturada com álcool, misturado com cocaína e outras coisas, também tem que lembrar que o agressor é a vítima e tem que colocar esse campo aí. Campo 62, desculpa. Ciclo de vida do provável autor da agressão. Então, se a pessoa sabe quem foi o agressor e sabe qual é a idade, a faixa etária dele também tem que ser preenchido. Né? Então, foi uma criança que sofre abuso dos pais. Então, ali é uma pessoa adulta, na faixa de 25 a 59 anos, marcar o campo que corresponde a essa faixa aí. Então, número 1, número 2, sempre lembrando da numeração que colocam. Vamos para o próximo. E, já para a gente ir encerrando, os encaminhamentos finais. Então, a ficha ela é um dado muito importante como um dado epidemiológico. Né? A gente consegue traçar qual é a vítima, qual é o agressor, através dessa notificação. Mas a gente não pode ficar também só na notificação. Não é um serviço pegar, atender, notificar e acabou. Vou arquivar essa ficha. Porque os dados são para políticas públicas, são para coisas futuras, mas também são para coisas imediatas. Então, tem o campo de encaminhamento. É uma menina que sofreu abuso e precisa de ser atendida. Então, foi feito algum encaminhamento para outra rede de saúde. Então, se foi feito, marcar aí. Eu fiz o atendimento aqui na unidade, tudo que eu podia foi feito, mas ela precisa de fazer uma cirurgia, uma sutura, qualquer outra coisa. Então, vou encaminhar para um hospital, para uma UPA, marcar nesse campo e escrever na observação. Foi feito todos os procedimentos realizados, encaminhados devido tal. Rede de assistência social, então, quem trabalha, né, as assistentes sociais, os enfermeiros, que são mais sensíveis a esse campo, sempre fazer um encaminhamento para a rede da assistência, saber quem é o CRAS, quem é o CRES que está na sua região, quem pode acolher essa criança, quem pode dar continuidade, que às vezes a saúde não dá conta de tudo, né, e nós temos outros campos que devem dar conta disso. Então, rede de educação também, às vezes é um caso em que tem que chamar, se é uma briga, um conflito escolar, né, dentro de uma escola, que aquele adolescente sempre apanha, machuca, quebra o braço, volta, a escola tem que ser acionada. Se for aí a mulher, a rede de atendimento à mulher, nos municípios que tiverem, centro de especialização de atendimento, casos de criança e adolescente, todo caso que for atendido na faixa etária de 0 a 18 anos, 17 anos, né, 11 meses e tantos dias, 18 incompletos, tem que ser enviado para o Conselho Tutelar. Vocês não precisam se identificar, não precisa de fazer um relatório, né? Depende do Conselho Tutelar. Vocês podem fazer uma denúncia anônima. Quem se sentir seguro deve fazer um relatório, colocar no prontuário. Quem tiver algum receio, porque o agressor é a família, é o pai é o traficante, acabou de sair da cadeia, a gente tem muitos casos que são complexos. Então, deve fazer uma denúncia anônima. Todo telefonema ele pode ser gravado, você não precisa se identificar, pode fazer um registro, mandar por fax, de forma que você dê um encaminhamento de que aquela criança tem o direito garantido e que vocês também não corram risco. O Conselho do Idoso, alguns municípios ainda não têm, então tem que ver, tem delegacia, tem o conselho, vocês precisam de conhecer a rede de vocês para saber para onde encaminhar. Não é só atender e ficar naquele atendimento simples ali. Delegacia também da criança e adolescente, delegacia da mulher, todos os nossos possíveis atendimentos estão aí. E no campo 64, violência relacionada ao trabalho. É uma mulher que foi estuprada pelo patrão ou pelo colega de trabalho, ou uma briga mesmo, um bater no outro, ou confusão, que esteja relacionada ao trabalho, colocar como sim, ou, se não, coloca como 2, não. E no campo 65, se foi emitido a CAT. Então, foi feito esse comunicado, né, de acidente de trabalho? Sim ou não?
não se aplica se no campo 64 não foi violência ao trabalho. Circunstância da lesão CID-10. Esse é um campo que ele é importante, mas ele ainda não é obrigatório. Ele é difícil da gente definir, a gente precisaria de um médico que tem uma classificação, que sabe fazer uma classificação pelo CID-10. Então, como muitos profissionais que preenchem a ficha não são médicos, não precisam preencher esse campo, para a gente não poder correr o risco de classificar uma ficha de um CID que ele não é. Então, para todos os efeitos, entra como Y09. Agora, se for um médico que saiba fazer uma classificação pelo CID-10, deve preencher corretamente esse campo. E a data do encerramento. Às vezes a gente pega essa ficha, segura um pouquinho, né, eu atendi hoje, mas hoje eu não consegui falar com o conselho tutelar, nem com o CRAS, nem o CREAS, né? Então, eu vou segurar, preencher tudo e só vou encerrar no dia tal que eu conseguir fazer os encaminhamentos. Hoje eu saí, eu não consegui falar com o CRAS e amanhã eu termino essa ficha. Então, coloca a data do encerramento daquele caso. O finalzinho da ficha, as informações complementares e as observações. Nome do acompanhante, vínculo e grau de parentesco, telefone, porque se algum dia a gente precisar de acionar essa pessoa, as observações adicionais. Ele é um campo bem pequenininho mesmo, vocês podem fazer um relatório, uma folha anexa, mas para entrar no SINAM, essa quantidade de linhas já é o suficiente. Então, às vezes, fazer um resumo bem pequeno, né? Caso de tentativa de suicídio, por exemplo. Tentou suicídio por estar com depressão, o marido faleceu, briga com a família, tal, tomou tantos comprimidos de tal remédio, especificar a medicação, como que ela tentou suicídio. Porque, às vezes, só o envenenamento a gente não consegue classificar. Foi envenenamento por chumbinho ou foi envenenamento por uma medicação? Então, isso é importante porque a gente separa. Quando a gente chega lá na vigilância, alguns casos a gente consegue separar. Se o problema é a medicação ou se o problema é veneno, então a gente consegue entender. E aí, os casos, assim, eu sempre falo que, às vezes, a ficha ela não vem tão preenchida, mas a observação vem. Então, quando chega na referência técnica do município, tudo aquilo que foi feito lá na unidade de saúde, se tiver bem escrito na observação, a gente consegue até terminar de preencher a ficha, porque às vezes a pessoa tem dúvida. Ela, inicialmente, é uma ficha complexa, como eu falei, são campos bem delicados, né, a gente assume isso, mas são campos possíveis de serem preenchidos. Né, a gente tem visto aí, no ano passado, a Serra conseguiu aumentar muito o número de notificação. Não é porque, a gente acredita que não é porque a violência tem aumentado, mas sim porque as unidades de saúde, os profissionais têm se comprometido com essa causa, e isso faz toda a diferença quando a gente vai apresentar para o nosso gestor. Nós temos necessidades para o município que precisa ser feito mediante a esse perfil de pessoas que nós temos, tanto como vítima quanto agressores. Acho que é isso, né? Pelo horário, eu vou abrir para as perguntas, né, Karina? Isso mesmo. Gente, vocês podem enviar aqui as perguntas pelo chat, colocar as dificuldades que vocês apresentam, ou compartilhar qualquer outra experiência que vocês tenham, ok? Suelen, surgiu aqui também uma questão do instrutivo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o instrutivo da notificação de violência, como obter, qual é o ano, né, que está em vigor, qual é a portaria. Bom, eu recebi um instrutivo, ele é do Ministério, né, vou mostrar para vocês aqui, é um livrinho bem grosso. Então, todos os nossos campos da ficha, do 1 até o campo, qual que é o último? Até o campo 67, ele vem explicando passo a passo como preencher. Então, esse é um campo do Ministério, eu tive acesso pela Secretaria Estadual, que enviou tanta ficha nova, ela ficou vigente, acho que em novembro do ano passado, de 2014, é o que está atual. Então, a gente pode pegar, se vocês tiverem um e-mail, mandar, pode ser assim, Karina, a gente pegar os e-mails de vocês e eu me comprometo a enviar por e-mail de todo mundo, porque eu não sei se está o atualizado no site, que até pouco tempo no site não estava atualizado, estava um antigo, então eu posso enviar para vocês. E aí tem todos os campos, é o livro de cabeceira de todo mundo que preenche uma notificação. Né? Mesmo sendo referência técnica, tanto eu quanto minha colega Luciana, a gente fica com isso, na hora da dúvida a gente discute, mas não é o que eu acho, nem o que ela acha, é o que o instrutivo fala. Eu acho que fica mais fácil, Suelen, as pessoas, você pode falar seu e-mail depois, ao final seu e-mail, seu contato, e as pessoas, né, vão te solicitando e você envia novamente. Eu acho que fica mais fácil assim. Ah, eu esqueci de falar disso aqui. Posso voltar um pouquinho? Pode, claro. No último campo, fala do notificador. Então,
A gente sabe que tem muita resistência, algum receio, medo mesmo da pessoa que está notificando ou que está atendendo, dependendo do caso, se é um caso que envolve a família. Normalmente, quando é um caso em que o agressor é alguém da família, é o mais próximo. Então, se aquele profissional tiver algum medo de colocar o nome dele, não é um campo obrigatório. Vocês não precisam se identificar como aquela pessoa que atendeu e que fez a notificação. Então, vocês podem fazer todo o preenchimento da ficha e, no final, mandar em branco e a notificação vai chegar como vigilância, vai para nós como unidade de saúde, vigilância, UPA, né? Enfim. É um campo que a gente deixou aberto, assim, se a pessoa sentir a vontade, sim, senão não precisa se identificar. A Silvani, ela colocou uma pergunta, a Edileuza respondeu, né, aqui no chat, mas eu queria também que você comentasse um pouquinho sobre isso, Suelen. Muitas vezes o paciente traz a demanda, mas não se propõe a denunciar. Neste caso, a notificação deve ser preenchida ou guardamos o sigilo do atendimento? Enquanto assistente social, que ela recebe essa demanda. Então, a gente tem que entender que a ficha de notificação ela faz parte de todo o ciclo de sigilo. Não é um sigilo único daquela pessoa que escutou, né? Porque muitas vezes a gente entende isso, eu escutei e eu vou guardar porque é um sigilo profissional, mas a gente precisa passar. A ficha ela não é uma denúncia, né? Então, exceto nos casos de criança e adolescente, que a unidade, o profissional tem que fazer esse registro, idosos também. A gente precisa de dar esse encaminhamento, mas a ficha, ela não é uma ficha de denúncia. Em nenhum momento isso passa para uma delegacia, ela é uma ficha da saúde. Ela vai ser digitada no SINAM com acesso à vigilância epidemiológica do município e do Ministério. Então, a gente cria estratégias para essa ficha chegar com sigilo no local correto. Muitas vezes eu chego com ficha em que ela está no envelope totalmente grampeada, endereçada à referência do Núcleo de Prevenção à Violência. Então, quem vai ter acesso? Foi você sobre essa informação, eu como referência e mais um digitador, que a gente tem um digitador exclusivo para digitar as fichas de violência, para a gente não ficar circulando também, né, rodando com a ficha na sala inteira. Então, ela não deixa de ser um caso sigiloso, a pessoa não precisa saber que você fez essa notificação, todos esses campos, no futuro, passa a ser mais automático na mente de vocês, anotem no prontuário, façam um relatório do lado, e depois que a pessoa sair do consultório, da sala, faz a notificação com calma. Então, coloca essa ficha no envelope, endereça ou entrega em mãos, ou envia por e-mail dessa pessoa, de forma que ela não fique circulando pela unidade, nem pela vigilância epidemiológica. E o sigilo, a gente tenta garantir o máximo possível disso, né? Toda vez que a gente faz algum relatório dos dados, em nenhum momento aparece o nome de ninguém que foi vítima. Então, a gente já fala assim, 300 pessoas do sexo feminino foram estupradas no ano de 2014. Tantas pessoas tentaram suicídio. Ela vai ser um número que a gente vai usar como estudo, não o nome dessa pessoa. Ok. Aqui a gente está vendo que a Daniela está presente, né? Daniela Reis, que esteve aqui com a gente semana passada, a Edileto, então elas também estão dando bastante contribuição aqui no chat. Uma pergunta do Marcelo Dalla, se recomenda se notificar mesmo após esses prazos, né? E nem sempre, porque nem sempre chega neste tempo. Qual seria a sua orientação? A Daniela e a Edileto, acho que falaram um pouquinho aqui, né? Comentaram sobre isso aqui no chat, mas eu também gostaria que você comentasse sobre isso. Se você ficar sabendo do caso, uma violência aconteceu antes, há muito tempo atrás. Então, a ficha, por isso que tem aquele campo de ocorrência, da data da ocorrência. Às vezes a pessoa ela procura um atendimento psicológico de um estupro que aconteceu na infância, mas aquilo ainda está na vida dela, aquilo ainda interfere. Então, se em algum momento ela relatar sobre essa violência, ou sobre que apanhou muito, né, dos pais, ela sofria constantemente isso. Tive um caso de uma criança que sempre estava com queimadura, mas naqueles momentos ela não apareceu na unidade por esse motivo, ou a pessoa não teve a sensibilidade para identificar que era uma violência. Mas quando falar, ela tem que ser notificada, não tem prazo para isso. Né? Tem o campo de ocorrência e o campo da data de notificação. A gente sempre vai pegar essa avaliação e comparar também, não tem problema. Ela deve ser notificada. Ok. Colatina, a superintendência, está falando aqui a importância de esse primeiro atendimento, da notificação que deve ser realizada no primeiro atendimento para evitar que a pessoa tenha que relembrar o fato várias vezes, né? Então, você pode comentar um pouquinho sobre isso? A gente indica
sempre que a primeira pessoa, o primeiro profissional que atendeu, faça imediatamente essa notificação. Normalmente é o médico. Então, se o médico atendeu, preencha a notificação e quando for fazer essa discussão de equipe, ou encaminhar para uma enfermeira ou para o serviço social, que ele mesmo já possa direcionar essa ficha de notificação para que não gere novas perguntas, né, que nem você disse. Aí o serviço social vai perguntar tudo de novo e vai querer saber, gera mais constrangimento para aquela vítima. Então, o ideal é que isso aconteça. Mas nós temos muita dificuldade, né, sendo sincero, assim, é que os médicos preenchem essa ficha. Uma por ela ser complexa e outra pelos encaminhamentos que devem ser dados. Então, acaba gerando que outros profissionais também vão ter que ter contato com essa pessoa para poder fazer essa pergunta. Mas o ideal é que ela seja o mínimo possível divulgado isso dentro do serviço de saúde. Ótimo. A Edileuza pede para você reforçar a importância de se notificar dentro das 24 horas na tentativa de suicídio e violência sexual. Então, principalmente violência sexual, nós temos o prazo de 24 horas para fazer todas as profilaxias. Então, se o estupro aconteceu hoje e essa criança ou essa pessoa chegou no serviço hoje, nós temos 24 horas, né, o ideal é que seja dentro das 24 horas para fazer toda a profilaxia. Então, encaminhar para o serviço de referência, né? Às vezes a unidade de saúde não tem o kit de profilaxia, encaminhar para onde tenha, fazer um encaminhamento qualificado, não é simplesmente dar um recadinho para a pessoa chegar lá. Estou vendo aqui embaixo, 72, Edileuza, mas chegou um novo comunicado também que o ideal é que seja feito dentro das 24 horas. Então, a gente tem que sempre fazer assim, o mais rápido possível. Se essa pessoa chegou após um estupro, o mais rápido possível, ela precisa fazer todo o acompanhamento de profilaxia e imediatamente fazer a notificação. Então, são notificações que a gente deve encaminhar, normalmente ou por fax, ou quem tem um scanner no serviço, escanear e mandar para a vigilância epidemiológica. Tanto violência sexual quanto tentativa de suicídio, que a gente tenta acionar a rede de saúde mental local. Ok, gente, mais alguma dúvida? Lembrando aqui que o Marcelo Dalla, ele conseguiu o link da ficha do instrutivo, né, de 2014, então ele colocou o link aqui, eu acho que do PDF, todos podem acessar, né? E temos outra pergunta aqui, do Edenilson, que está junto com o Marcelo, lá na CESA. Se ocorrer uma notificação por parte de um profissional e o outro não sabe, e notifica também. Aprendi que é melhor 2 notificações que nenhuma, é isso mesmo? Certinho. A gente fala que o ideal é que tenha notificações. Então, é melhor do que não ter nenhuma. Se chegou, faça a notificação. Chegou na vigilância epidemiológica, nós vimos que foi o mesmo caso, no mesmo dia, pela mesma agressão, nós vamos excluir uma. Vamos pegar a que está mais completa, que está com mais observações, aproveitar essa para o sistema. A mesma coisa acontece com com outros serviços, né? Então, fui atendido na unidade de saúde, fiz a notificação e encaminhei para a UPA. Não esperar que a UPA faça essa notificação, porque você fez o primeiro atendimento. Então, faça esse registro ali. Chegando na UPA, o ideal é que a UPA faça novamente um registro. Se lá não deu, ainda precisa de fazer uma cirurgia, encaminhei, algo muito mais sério do que imaginava, encaminhar para o hospital, o hospital também deve fazer. O que nós vamos lançar no sistema não são as 3 fichas, não vão aparecer 3 casos novos de violência. Nós vamos compilar esses dados, transformar em uma única ficha com todas essas observações, que o primeiro atendimento foi na unidade tal, foi encaminhado para a UPA, na UPA ainda precisou de um procedimento, escrever tudo isso que aconteceu e a gente consegue saber, passou por todos os campos, o que aconteceu, realmente não tinha como ser atendido aqui. Que a gente sabe também que quando é caso de violência, muitos fazem encaminhamento imediato, sendo que dentro da unidade de saúde poderiam ter dado uma atenção para essa pessoa. Então, tentar até entender por que tanto caminho assim. Ou realmente deveria ter ido direto para o hospital e foi feito todo o procedimento correto. Ótimo. Então, acho que nós podemos já encerrar, né? Gostaria muito de agradecer novamente a Suelen pela excelente apresentação, muito clara, muito objetiva. Eu acho que deu para sanar algumas dúvidas, né? E aqui tem um contato que ela deixa, né, dela. E, Suelen, você gostaria de tecer mais alguma consideração?
Acho que é isso, assim, sensibilizar as equipes para notificar. Então, eu estou vendo que tem gente do interior, pessoal de Colatina, né, alguns outros, não sei como que está sendo a notificação no município de vocês. Falar rapidinho da nossa história lá na Serra, né, que é um município muito grande, é um município que tem muita violência, né, nacionalmente conhecido pelos casos de violência. É muito difícil sensibilizar os profissionais por causa da correria do dia a dia ou por uma resistência, mas a gente tem caminhado, conseguido muitos casos. Então, hoje a gente consegue, né, ano passado foram 759 casos de violência registrados, alguns ainda estão chegando, a gente está qualificando, e é uma vitória se a gente vê, não pelo número de violência, que não é isso que a gente queria ver, mas ver que as unidades estão participando, que estão sendo envolvidas nesse caso, que os conselhos estão participando e que a gente tem uma rede hoje que a gente pode contar e não deixar essa pessoa sendo vítima, mais uma vez, do sistema de saúde ou do sistema público. Então, tem meu e-mail, se vocês quiserem tirar alguma dúvida depois, podem mandar, não tem problema nenhum, e que a gente ajuda aí quem está precisando. Ótimo, então, gente, divulguem para os que não puderam estar aqui conosco hoje, né? Repassem essas informações, a gente já viu como que é importante a notificação. A Edileuza escreveu aqui que o município que mais notifica não é o mais violento, mas o que protege mais a sua população. Então, vamos repassar para mais profissionais que a gente conhecer da nossa equipe. Fiquei muito feliz da participação de vocês hoje. Eu vi equipes inteiras aqui participando. É isso mesmo, então continuem sempre mais e vamos sugerir mais temas para que a gente possa abordar aqui no Telesaúde, tá ok? Então, obrigada, Suelen, obrigada a todos vocês pela participação e boa tarde a todos.